Boa tarde, mulheres amadas, abençoadas. Eu venho aqui gravar este vídeo para passar algumas informações para todas nós. Como as nossas reuniões sempre são, no meio de semana, nem todas podem participar. E nós temos um grupo de mais de 20 mulheres e nas reuniões vai 10, 12. Então eu quero passar algumas informações aqui necessárias. Espero que todas assistam esse vídeo, por gentileza, ok? Primeiro é o objetivo do nosso grupo, que é para informação sobre o culto infantil, escala do culto, tudo que se refere a criança, algum aviso, tá? Então, que a gente não fique pondo nada que não diz respeito ao Ministério Infantil, porque acaba algumas mulheres não lendo, porque nós temos muitos grupos e tem gente que fala, eu nem vi que eu tava na escala e eu postei a escala, né? Então, vamos nos atentar a isso mesmo, colocar realmente coisas que diz ao Ministério Infantil. Eu sei que o nosso grupo ele tá bem restrito a isso mesmo, mas fica aí apenas mais uma informação, tá bom? E outra coisa é referente ao culto infantil, algumas dúvidas que estão surgindo, por quê? A gente volta agora a cada mês praticamente. Por exemplo, eu estive no culto infantil dia 25 de agosto, eu já vou estar hoje novamente, dia 27 de outubro. Deu um mês, né? Só que nós ficamos 5 por domingo. Por quê? Porque são 2 professoras, né? Uma pro teatro e 2 colaboradoras. Ficou bastante dúvida nessa questão do teatro. O que ocorre? Quem tem que ver se vai fazer o teatro ou não são as professoras que vão ministrar a aula, né? Eu sempre faço um grupo e não vai ficar ruim para ninguém, eu creio, porque é um grupo que você vai usar só quando for fazer o culto infantil, para dividir as tarefas. Mas cada uma pode fazer da forma que achar melhor. Eu faço o grupo, então eu coloco todas no grupo, eu já coloco ali uma foto da lição, ou eu digitalizo, né, a lição e coloco lá. Quem tem a revista, geralmente são as 2 professoras, né? Eu tirava cópia antes, deixava numa caixa lá na igreja para as colaboradoras, mas ficava lá juntando, ninguém pegava, eu parei de tirar cópia. Então, se você achar necessário, vocês me falem, eu posso tirar 3 cópias todo domingo e deixar na caixa na secretaria, para as colaboradoras e para a pessoa do teatro, tá bom? Só que quem vai ver se vai ter o teatro ou não é a professora, tá? E também não é a pessoa responsável pelo teatro que vai lá arrumar sozinha, porque demora muito, né? Ontem mesmo, eu e a Dani já separamos as coisas do teatro, deixamos lá separado. Nós vamos agora mais cedo para estar arrumando. Hoje, o nosso teatro ele é bem simplificado, então, quando eu estiver começando lá, fazendo a abertura do culto infantil, vai dar tempo da Dani organizar lá o cenário, porque hoje não precisa de personagens, é apenas um personagem só, né? Então não precisa ensaiar os adolescentes. Então hoje vai dar tempo dela montar o cenário, né? Como ontem nós estávamos lá trabalhando, mas quando tem os personagens, os adolescentes, então a pessoa do teatro, mais uma das professoras, uma colaboradora, se quiser ir 3 lá, melhor ainda. Vão separar as roupas lá em cima, os tecidos que vão usar, vão fazer o cenário. Isso se a gente for em 2, demora 1 hora. Se for em 3, vai demorar menos ainda, tá? E daí você vê qual fica melhor. Tem gente que gosta de ir domingo, 6 horas, 6h30, já fazer tudo. Eu prefiro ir no sábado, separar as coisas com mais tempo. Isso você vê e vai na hora que for melhor, tá? Aí a pessoa do teatro, ela vai ficar lá fora enquanto o culto está acontecendo. Pode passar uma cópia do teatro para Renata antes, para ela já ver na quinta-feira na célula quais os adolescentes que querem participar do teatro, porque às vezes domingo a gente não tem a quantidade de adolescentes que precisa, né? Ela pode já ver na quinta-feira,
Mas a Renata vai ficar no teatro só no dia dela, lógico. Ela só pode ver na célula, se antecipar quem quer participar do teatro, tá? A pessoa responsável pelo teatro vai ficar lá fora, passar os figurinos, né, para os adolescentes e passar o texto com eles, porque é só encenação. Geralmente eles não falam, né? Quem fala é a professora, ou se a pessoa responsável pelo teatro quiser fazer a narração, não tem problema. Depois a professora vai explicar, fazer a aplicação da palavra, tá? Quando as crianças voltam para dentro do culto infantil, após o teatro e a aplicação da palavra, a aplicação às vezes é lá fora mesmo, ou a professora volta e faz dentro da sala, tá? Da forma que você preferir. Quando as crianças voltarem para dentro da sala, a pessoa responsável pelo teatro desmonta o cenário e deixa na sala ali ao lado, na outra sala das crianças, porque não dá tempo de ir lá no almoxarifado guardar tudo, né? Aí essas coisas são guardadas durante a semana, conforme houver o tempo, ok? Tem professoras também que falam, eu faço tudo sozinha, as pessoas não dão ideia. Então, gente, as colaboradoras, se você sabe fazer algo de EVA, né? Se você sabe, eu não dou aula, eu não sei dar aula. Várias falam isso, eu faço o que for preciso, mas eu não dou aula. Ótimo, a professora precisa de todo apoio. Então tem uma lição lá que precisa confeccionar algo para aquela lição. A colaboradora que sabe fazer pode confeccionar, pode ir atrás, dividam as tarefas, tá bom? Veja, gente, quem quer fazer o quebra-gelo, quem quer fazer a oferta, às vezes a colaboradora não faz, divide entre as duas professoras, cada uma faz uma parte. Por que eu coloquei 2 professoras por domingo? Já me questionaram isso. Porque se aconteceu um imprevisto, aquela professora precisar faltar em cima da hora no domingo, né? Tem colaboradoras que não ministra, que não consegue, né? Não é porque não quer, porque não tem essa facilidade. Então, eu coloquei 2 professoras por isso. Se uma viajar, se houver um imprevisto, a maioria tem filhos, às vezes daí um filho não tá legal, e isso às vezes acontece no sábado ou no domingo, aí não dá tempo de substituir. Se você sabe que você vai viajar, que você vai faltar, a sua aula é domingo que vem ou é daqui 15 dias, você já troca com outra professora, não precisa nem me passar. Você olha na escala e já troca com a pessoa, depois só me comunica que houve a troca, ok? Eu acho que assim fica bom para todas. Dividam quem vai tirar foto, quem vai fazer a chamada, porque em 5 pessoas, né, dá para fazer tudo tranquilamente. 5 com a pessoa do teatro, né? Logo nós vamos ter o berçário, a mesa de som vai lá para cima. Daí nós vamos diminuir uma professora do culto infantil ou uma colaboradora para ficar no teatro, para ficar no berçário. No berçário é apenas para cuidar mesmo, né? Não vai ministrar lição, pode cantar musiquinha, fazer uma oração. Mas isso nós vamos passar futuramente e eu quero que nós tenhamos um berçário assim lindo, maravilhoso mesmo. Porque o nosso Deus é um Deus dono de tudo, um Deus Pai maravilhoso, é o nosso Rei, né? Ele tem tudo, Ele já nos deu tudo. A gente tem que tomar posse mesmo e agir por fé. Ele é um Deus grande, então nós temos que crer em algo grande, querer coisas grandes mesmo e não olhar só para as dificuldades, mulheres. Não vamos olhar só para as dificuldades, porque às vezes a gente olha, mas é assim mesmo, o mundo tá assim mesmo, a cidade tá assim mesmo, ixi, o bairro é assim mesmo, a igreja é assim, ninguém quer. Não é isso. Vamos declarar com fé, não vamos declarar o que eu tô vendo, vamos declarar o que nós queremos. Nós temos um culto infantil abençoado, nós temos um grupo de mulheres abençoadas, dedicadas, mulheres criativas, e vamos orar para isso, né? Às vezes você tá lá só como voluntária. O voluntário, ele tá lá só para ajudar. Hoje nós precisamos sim dos voluntários. Às vezes você fala, Selma, esse não é meu chamado, mas eu ajudo, tá? Tudo bem, nós estamos precisando hoje de voluntários.
Ah, mas eu quero chegar, eu sei que nós vamos chegar em uma época que nós teremos ali professoras todas com um chamado realmente para o Ministério Infantil, colaboradoras realmente com um chamado, né, uma ministra do Senhor, para que nós possamos pastorear as crianças realmente, que nós possamos fazer isso com amor, sabendo que isso não é uma brincadeira, é uma responsabilidade. Nós temos esse rebanho para cuidar, para evangelizar. É o ide mesmo de Jesus, né? Que está em Mateus 28. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, fazei, depois tem ensinando. Então é um mandamento. Não está falando, se você quiser, você vai. Não. Ide, fazei discípulos, que isso realmente possa brotar no nosso coração, que isso possa queimar no nosso coração, que nós possamos fazer realmente com amor, que não seja apenas um trabalho, porque trabalho às vezes ele é enfadonho, cansativo, é um peso, mas um chamado não, um chamado eu faço porque eu estou servindo ao meu Deus, eu estou fazendo com amor, eu sei que isso é necessário, eu estou aqui na terra com essa missão de fazer discípulos, enquanto eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu preciso ganhar dinheiro na minha vida secular, enquanto eu estou fazendo isso, a minha missão principal é o ID, fazer discípulos, que nós possamos realmente estar fazendo discípulos de Jesus e discípulos desde a infância. É muito mais fácil ensinar uma criança do que ensinar um adulto. A criança vai crescer com esses ensinamentos e essa semente vai ficar no coração dela. Quando ela for um jovem, ela já vai ser um líder, um adulto com uma vida totalmente diferente e abençoada. Ela pode ser livre de tantos traumas psicológicos, emocionais, ela conhecendo Jesus desde a infância. Então eu agradeço, mulheres, agradeço cada uma pela sua dedicação, pelo seu tempo, pela sua criatividade, pela sua disposição, que Deus esteja abençoando esse ministério realmente, que sejamos um ministério forte, um ministério de bênção, um ministério realmente que leva o evangelho para as crianças, que as crianças sejam tocadas por Deus através das nossas vidas. Eu agradeço a cada uma, em nome de Jesus. Um beijo. Se eu fiquei olhando pra cima é porque eu não tô enxergando direito. Meu óculos tá ruim, tá? Preciso trocar a lente. Um beijo.